conectado com Deus, proclamação e reflexão do Evangelho diário. Hoje, extraído de Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus então continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estendem ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Jesus então usava uma dinâmica pedagógica através de parábolas. O que é parábolas? Parábolas são metáforas, figuras de linguagem. Jesus, então, usava das coisas conhecidas aqui na terra, para que pudéssemos entender os mistérios do seu reino. Então, essa dinâmica pedagógica, ele conta duas parábolas hoje. Primeiro, Jesus começa a falar de todas as sementes no geral. Que o homem semeia a semente na terra e ele dorme noite e dia e não tem nem ideia de como a semente germina e cresce enquanto ele está dormindo, enquanto ele está comendo, enquanto ele está rezando, todos os momentos da sua vida que ele está fazendo, após a semeadura, a semente vai se desenvolvendo. Assim, Jesus nos explica que também é o reino de Deus. Nós vamos construindo aos poucos. Vai germinando dentro do nosso coração, passo a passo, o amadurecimento da salvação de Deus na nossa vida. Mas para isto, nós precisamos semear a semente da fé, a semente do amor, a semente da solidariedade e, acima de tudo, a semente da palavra de Deus, que deve germinar numa terra fértil que é o coração do homem.
Jesus então faz uma segunda comparação. Ele apresenta uma segunda parábola. Como eu já disse, é uma metáfora. É o estilo em que Jesus ensinava a palavra de Deus. Então Jesus compara também o reino de Deus, porque ele acha que não foi o suficiente para os discípulos entenderem quando ele diz a parábola nas sementes de um modo geral. Então ele procura detalhar mais, apresentando uma segunda parábola, a semente de mostarda. Ele diz com que mais podemos comparar o reino de Deus. Aí ele apresenta então a semente da mostarda. A semente da mostarda é quase imperceptível, tamanho de um piolinho, um pouquinho mais maior do que um piolinho. No entanto, esta semente, ela é colocada no seio da terra e ela se desenvolve de tal forma que ela transforma numa árvore maravilhosa, grande, que até os pássaros do céu se ajeitam em seus ninhos nos ramos deste pé de mostarda. O que Jesus quis dizer com isto? Que a pequenina semente, a menor de todas, é nós, seres humanos, que somos tão pequenos por causa do nosso pecado. Todos nós nascemos com o pecado original, que é o pecado de origem. Então nós somos muito pequenos comparado com a grandeza de Deus. Só que esta sementinha pequenina, representada por nós, pode crescer frondosamente como a árvore de mostarda. Esta fé deve transformar nosso coração de forma grandiosa. E para que nós possamos transformar numa árvore da nossa pequena sementinha de fé, para abrigar os pássaros em sua sombra, que são nossos irmãos, que precisam do nosso conforto, precisam da nossa solidariedade. Então, esses pássaros são representados pelos nossos irmãos. Sejam eles católicos, sejam eles evangélicos, sejam eles a religião que for. Nós precisamos acolher esses pássaros. Nós precisamos acolher esses pássaros, que são nossos irmãos carentes, nas sombras do nosso coração. Nosso coração são exatamente esta árvore grandiosa da semente de mostarda, que deve transformar a nossa vida e dar continuidade ao reino de Deus. O que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Pregar a palavra, semear esta semente no coração das pessoas. Então, a nossa fé, o nosso coração, a nossa misericórdia e compaixão pelas outras pessoas deve transformar o nosso coração nesta árvore linda, que é a salvação das pessoas, ajudar a agenciar almas para Deus, levar o refrigério à alma das pessoas através das sombras da árvore de mostarda que deve crescer dentro do nosso coração. Deus abençoe você.